Kátia vai fazer a leitura. Mensagem do dia 14/6/2013. Agora virei para pegar a chave que está em tuas mãos, Pedro II. A luz que nos clareia é a mesma que derramou sobre os apóstolos, onde eles ficaram cheios do Espírito. Em dado momento, aqui vem acontecendo o mesmo, sem os olhos de vocês, meus filhos, verem, mas esta luz aqui jamais se apagará. Vê que vocês, por pouca coisa, já ficam felizes. Para quem vem se dedicando a serviço de seu Deus, nada lhe faltará. O amor principalmente. É esse mundo que eu virei para vos dar, e dali em diante nunca mais ficarão velhos ou doentes, e nem mais passarão fome ou frio, e nem calor demasiado. Os olhos que não conseguem ver como vocês estão vivendo desde já, é porque a fé dessas pessoas só enxerga o que não presta. Assim, foram todos aqueles que ficaram contra os meus discípulos, que cada um teve a perseguição por onde andava. Só que agora, esses que não acreditam em vocês, meus filhos da luz, irão chorar, desesperados no momento da separação. E esse momento longe não está, mas bem perto sim. É a maneira de dar um basta para esses que vêm perdendo a vergonha, pois nem o governo já não sabe mais o que diz. Quanto mais os meus servidores, que dizem que são meus, eram, mas não são mais, e sim, a maior parte são traidores, que violaram a minha casa com a promessa do mentiroso, de que eles teriam tudo que precisassem, se cada um viesse fazer como ele fez para comigo, entregando-me nas mãos do carrasco, para ser morto na cruz. Só que agora será o contrário. Esses que se dizem meus servidores são os que irão enfrentar um tribunal que sairá do fundo do inferno, onde nenhum terá mais regalia. Todos pagarão pelo que vem fazendo dentro do que é meu. A santa e bela pecadora Igreja Católica, que passei a Pedro I e que agora virei para pegar a chave que está em tuas mãos, Pedro II, porque és meu servidor, o mais autêntico que já tive, onde o livro, a Palavra Viva de Deus, mostra tudo isto, Espírito Santo e Pedro II. Uma mensagem que só o título, já nos deixa feliz. Agora virei para pegar a chave que está em tuas mãos, Pedro II. Por que nos deixa feliz? Porque cremos que realmente Pedro II é que vai entregar a chave. Porque cremos que quando Deus decide e toma uma decisão, é Ele que toma, não somos nós. Então, quando escolheu esse nosso amado profeta, Papa Pedro II, quando Ele o nomeou Papa, nós cremos que isso é verdade. Tristeza para aqueles que não acreditam, aqueles que não acreditaram, aqueles que acreditaram e voltaram atrás, aqueles que estão deixando de acompanhar uma obra dessa Palavra Viva de Deus por pouca coisa, por coisas insignificantes, trocar o certo pelo duvidoso. Então nós ficamos felizes, sim. Nessa mensagem, o Espírito Santo fala aqui, já no início ali, vê que vocês por pouca coisa já ficam felizes. Quanta generosidade, por pouca coisa. Nós cremos e temos a firmeza, a certeza que o que mais nós precisamos está junto a nós. O apoio, como é que a gente pode dizer, a convivência ao lado daquilo que nós buscamos, que é viver ao lado de Deus, ao lado dos anjos e santos, ao lado da nossa querida mãezinha. Porque Ele nos diz, nos afirma que através das mensagens, tristeza para vocês que não acreditam, mas diz que estão aqui junto a nós, e nós cremos nisso,
e somos felizes mesmo. Quantas pessoas largam, né, suas famílias, largam marido, largam mulher, filhos largam os pais, para ir buscar coisas mundanas, né? Saem do país, trabalham dia e noite, esquecem-se de agradecer a Deus, porque Ele está aqui ao nosso lado, nos confortando. Eu estou com 58 anos, eu nunca fui no hospital para nada, não é motivo para me agradecer dia e noite, dia e noite. Cada vez que tinha uma enfermidade, o pai ia ali, né, o profeta ia ali, na capelinha, pedia, e Jesus passava um remédio, pronto, curava. E com certeza, às vezes o remédio nem precisava, né, porque quando Deus quer não precisa de remédio. Mas essa fé que Deus pede a nós, a certeza que nós temos de manter esse santuário em pé, a certeza que Deus está olhando por nós. As pessoas nos questionam, né? Mas cadê esse padre? Nunca vem padre. Agora o padre está aí novamente. Padre Moisés, um padre simples, um padre humilde. Não sei se vai ficar conosco, né? Precisa ele também se adequar aí ao santuário. Esse é um dos motivos que nós não estávamos transmitindo a missa, né, a Santa Missa. Ele está celebrando a Santa Missa todos os dias, mas não estava sendo transmitida porque ele traz os costumes lá de fora, que não bate com alguma coisa aqui dentro do santuário. Então agora sim, amanhã a missa será transmitida, né? Mas para esses que assistem, né, que acompanham essa obra, quando percebe qualquer detalhezinho de erro no padre, já começa o julgamento. Esse é um dos motivos que a gente tem que estar pisando em cascas de ovos aqui, né? Porque vem as críticas, deixa acontecer. Não vai ser um padre chegar aqui, que tem o tempo de sacerdote lá fora, e vai saber o que Deus está pedindo aqui no santuário. Ele traz o ensinamento que aprendeu lá de fora, né? Mas está se adaptando. Ele aceita as mensagens, ele aceita o profeta, né? Até porque ainda vamos ter que conversar mais direitinho, vai ter os 90 dias de experiência, eu vou deixar bem claro isso para ele, como pode ele não aceitar, não gostar das nossas atitudes aqui, como nós podemos não concordar com o que ele está fazendo, se existir erros e não quiser mudar, né? Não estou dizendo que existe, mas 90 dias de experiência. Mas nesses 90 dias de experiência, vocês vão estar juntos, vão acompanhar, e aí eu peço que tenham paciência, só isso. Deixa a gente fazer o nosso trabalho aqui. Não fique dando pitafo lá, aqui, o tempo todo, que já tem. O padre chegou e já tem muita gente questionando o padre. Vai lá conversar com o padre e dando palpite para o padre. Como é triste isso, né? Como é difícil isso. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Prestem bem atenção. Prestem bem atenção. Um padre que aqui está hoje, né? Padre Moisés. Ele vem lá de fora com os ensinamentos que aprendeu lá fora. Ele não sabia quem era Pedro II, ele não sabia que existia a obra Palavra Viva de Deus. Eu digo lá no passado, né? Algum tempo ele estava sabendo porque o Eugênio estava passando para ele. Mas vamos supor que ele está aí alguns meses aprendendo. O Eugênio passando para ele o que precisa ser passado. E você que nos acompanha o tempo todo que o profeta estava junto a nós, você faz o que o profeta pediu? Você que conhece. Você não pratica nada contrário? Você não é teimoso? Você não faz a sua vontade em vez da vontade de Deus que vinha através do profeta? Como quer que o padre chegar aqui e faça já na hora tudo que nós aprendemos ao longo dos anos, né? Então eu peço a vocês, tenham paciência, deixa que a gente sabe o que está fazendo aqui, não que nós não precisamos que ninguém dê conselho não, um conselho construtivo é sempre bem-vindo, mas críticas não, por favor. E não fale com o padre sobre os assuntos que cabe a nós falar. Senão daqui a pouco o padre não vai gostar da situação que se encontra aqui dentro. É cobrança de todos os lados. Exemplo. Precisa de exemplo, né? Ele já veio falar comigo 3 vezes que estão reclamando para ele que o som está baixinho. Nós estamos nos adaptando, meu Deus do céu. E é só quem está aqui, né? Porque vocês não estão ouvindo, não está sendo transmitido, então vê como é difícil isso. Quem está aqui junto a nós o tempo todo, compartilhando de tudo que a gente faz, não tem paciência. A gente está se adaptando, gente. Nós precisamos de tempo. O padre precisa de tempo. Se ficar junto a nós, a gente vai viajar, a gente vai visitar vocês aí fora, mas isso tudo é um tempo para se adequar, né? Para se adaptar.
Então tenham paciência. Ah, eu não confio nesse padre, mas nem conhece o padre, o que é isso? Ah, eu não gostei do jeito que ele fala. Meu Deus do céu, né? Como é triste isso, né? Vocês viram que ele não assiste direito lá o que o profeta fala? Vocês viram que ele não faz o sinal da cruz? Vocês viram que ele não toma água benta? Espera, gente, espera. Não é para chegar aqui. Eu nem queria que fosse dessa forma. Se fosse dessa forma, o padre chegasse aqui num dia, no outro dia está fazendo tudo que a gente pede, aí eu ia desconfiar. Né? Ele tem que ter as convicções dele. Ele tem que aprender com o tempo. Ele tem que saber o porquê. Ele tem que questionar, ele tem que ler, ele tem que aprender. Assim foi o padre Rômulo. Nós todos gostávamos muito dele, o padre Tobias, não foi de um dia para o outro. Quantos anos ficaram aqui para no fim, então, ter aquela convicção? Nós estamos hoje, esses anos todos, nós temos essa convicção, mas quantos anos? Mesmo assim, quantas vezes a gente dá um pulinho fora, um errinho aqui, outro ali, dá umas escorregadas. Então, nessa mensagem aqui, Jesus fala, o Espírito Santo fala, que vai voltar para receber das mãos do profeta. Nós cremos nisso, mas quem está chegando agora precisa se inteirar mais da situação, né? Por quê? Por que era Pedro I e por que agora é Pedro II? Por que Deus escolheu Pedro II? Por quê, e por quê, e por quê? E não está errado. Tem que ter essa convicção, ele tem que saber, ele tem que questionar. Então dê tempo ao tempo. Ele está aqui uma semana. E já estão querendo cobrar dele como se ele tivesse aqui anos, sabendo de tudo que se passa aqui entre nós. Ele precisa de tempo. Ele é um padre, não tem muita idade, mas já tem sua idade, tem suas enfermidades. Ele precisou estar se explicando no altar, por que ele sai na hora que termina a missa. Tem diabetes, precisa ir no banheiro, ele não consegue segurar muito tempo, mas tem que estar se explicando, só pela falta de paciência das pessoas, né? Então é triste isso. Amanhã nós vamos começar a transmitir. Eu acredito que ele já está fazendo quase certinho tudo que precisa. Mas se ele errar de alguma forma, deixe. Não fiquem me ligando, ou ligando para o Eugênio, ou ligando para quem quer que seja, questionando. Vocês perceberam que o padre errou ali? Se vocês perceberam, nós também percebemos. Mas nós conversamos aqui, tá? Então eu peço paciência. Aqueles que não estão fazendo nada disso, não precisa se ofender. Mas eu preciso falar no microfone que eu não tenho contato com todos e não posso estar falando com todos o tempo todo. Então esse é o momento que eu estou mandando o recado, né? Eu estou fazendo isso há muito tempo. Hoje o padre falou na homilia dele, deixou bem claro isso. Temos que falar a verdade. A mentira é mentira. Não existe mentira pequena nem mentira grande. Mentira é mentira. E Deus não quer isso. Quem mente não faz parte da seleção divina, né? Ele está selecionando o povo fiel, o povo verdadeiro. Então, eu estou falando para vocês a verdade, não é para ofender ninguém. Longe de mim querer ofender alguém, mas a verdade precisa ser dita, e a verdade é essa. Nós precisamos ter paciência com o sacerdote que aqui se encontra. Aparentemente é um padre muito querido, um padre humilde e simples, mas é um ser humano, né? Então, se ficar cutucando muito, pode uma hora ele ficar brabo, pode uma hora ele se revoltar, pode uma hora ele falar alguma coisa que não vai agradar alguém, aí começa aquele disque, né? Então, vamos o respeitar como um sacerdote, como um visitante aqui na obra. Ele não é um sacerdote da obra já, ele ainda está nos visitando, já está demonstrando interesse em ficar, mas vai depender também muito de nós, né? O carinho e a paciência que temos que ter com ele.